Então, estamos aqui hoje para falar sobre produtividade e colaboração com o Daniel, que é o nosso cara desse negócio, sabe tudo de Modern Workplace, copilotos, automação e como fazer o trabalho do end user, daquele cara que usa no dia a dia as ferramentas dentro das empresas para fazer muito mais, conquistar mais, aumentar a capacidade de execução, a produtividade e, por que não dizer, fazer de um jeito mais fácil. Daniel, quanto tempo tu está aqui conosco, Daniel? 3 anos. 3 anos. O que tu fazia antes, assim, de forma resumida? Antes a gente trabalhava com entrega para o cliente final, né? Serviço de infraestrutura, trabalhos de entrega de servidores, equipamentos, trabalho com o usuário final. Já ralou bastante, então conhece o dia a dia da realidade do negócio. E eu vejo em ti que tu tem um cara que tem sempre super vontade de fazer as coisas darem certo e tem uma preocupação grande com clientes. Como é que nós estamos fazendo a diferença com os clientes nesse contexto de produtividade, de colaboração, de botar GenAI no dia a dia deles? Como é que nós estamos fazendo essa transformação que está realmente mudando como as coisas são no dia a dia dos trabalhadores do conhecimento, digamos assim? Hoje, as ferramentas de colaboração, elas nos trazem essa melhora do tempo, faz com que o profissional deixe de perder tempo com tarefas triviais ou até tarefas repetitivas que ele precisava fazer, trazendo esse modelo de inovação, trazendo para ele uma resposta mais pronta, auxiliada. Faz com que a inteligência, de uma maneira generativa, traga para ele aquela falta de posicionamento diante de uma situação que às vezes ele demoraria horas para fazer e ele consegue rapidamente, através de 2 ou 3 cliques, colocar isso de uma forma branda e sensível para o outro lado. Eu tenho visto coisas incríveis do tipo, né, a gente auxiliando os clientes em usar fórmulas complexas de Excel e como as coisas se facilitarem, fazer macros, PowerPoints que se regeneram e assim vai. Que case bacanas tu tem para contar nisso, de coisas que tu esteja vendo no dia a dia que a gente auxilia os clientes e que depois os caras ficam felizes com o benefício que eles tiveram? Um exemplo que a gente notava muito era quanto tempo uma pessoa passava para responder um e-mail. Um simples resumo. Às vezes aquela longa fila de e-mails que a pessoa tinha, hoje com o Copilot a gente consegue traduzir isso em 2 ou 3 cliques. Ele consegue fazer um resumo, mostrar para nós quais os principais tópicos, o que ele deve se importar, quem ele deve responder e traz isso de prontidão. Em outros momentos, como o financeiro ou o jurídico, consegue fazer conciliações, entender tabelas, fazer resumos de propostas, contratos, e isso faz com que a vida dessas pessoas seja muito mais rápida. Eu posso falar por causa própria, né? Eu respondo centenas de e-mails ou de Teams ou coisas que o valha por dia, né? Ferramentas de colaboração ou de comunicação e produtividade. E sem os copilotos, eu às vezes chegava a gastar 3, 4 horas por dia nesse contexto. E hoje em dia, dificilmente eu gasto mais de 1 hora e o volume é cada vez maior, né? Aumentou e melhorou. Tu entende que nós temos conseguido mostrar esse ROI claramente para os clientes têm ficado... Como é que tem sido essa lógica de adoção dessas tecnologias novas que, quando é novo, as pessoas às vezes têm alguma restrição, né? Claro, a partir do momento que as empresas começam a entender o fluxo e a maneira como os dados são tratados dentro das ferramentas de produtividade, ele vê como que isso se aplica enfaticamente. Ele entende que isso traz esse benefício, ele consegue ver esse avanço do profissional junto ao tempo que ele tinha para despender isso. Então, de 20%, 30%, 40% do tempo dele, que antes era em cima dessas tarefas, agora ele fica disponível para fazer coisas mais nobres, coisas que realmente fazem sentido para o negócio. E tem muito essa coisa hoje do work together, né? De estar todo mundo junto, é o mesmo documento compartilhado, cada um entra, dá a sua contribuição, coloca as coisas, papapá, né? E isso tem sido uma prática, e daí aplica em cima os copilotos e gera... como é que tu tem visto isso? E qual é o jeito de iniciar essa adoção de copilotos no dia a dia das empresas? Porque daqui a pouco estamos falando aqui de área financeira, de RH, de engenharia, de produção, quer dizer, tem tantos lugares que a gente tem feito coisas nesse sentido. Claro, documentos que antigamente eram munidos por 2 ou 3 pessoas, hoje em dia, com o movimento que a gente tem, às vezes tem 20, 30 pessoas trabalhando num mesmo documento. Então, isso faz com que essa integração possibilite essa forma de trabalho. Em contrapartida, isso acaba trazendo um modo das pessoas enxergarem esse documento. Isso
prova muito o serviço. E dentro desse contexto sempre vem a lógica de preocupação com segurança, né? Será que essas pessoas certas estão usando, não estão usando e assim vai? Como é que a gente tem ajudado os clientes a se sentirem seguros dentro desse contexto? Claro, a gente consegue aplicar simples guardrails, a maneira como a gente define onde cada um vai enxergar cada um dos pontos, aquele que ele deve enxergar. Então isso faz com que traga uma segurança jurídica e uma segurança dentro da empresa para que os dados não sejam jogados para fora de uma maneira não intencional, né? E também cria essa maneira mais segura, a compliance em cima dos dados. Compliance, governança e auditoria, né? A gente consegue dar para o cliente quem fez o quê, de que jeito, em que formato, em que lógica, como é que aconteceu, por quê, consegue concatenar. É um negócio incrível que tá acontecendo Sim, aqui. todos os pontos sempre são auditáveis, então a gente consegue ver quem modificou, quando foi modificado, por que foi modificado, se ele foi enviado para fora, se não foi, qual foi a regra que bloqueou. A gente tem todos os controles necessários para fazer com que o serviço realmente seja confiável. E isso faz uma diferença enorme, porque no passado o cara se achava seguro, mas ele não era definitivamente seguro, né? E agora o cara está com todo o poder na mão dele para definir regras, contextos e como é que ele acha que aquilo deve ser conduzido. Sim, a grande sacada foi justamente nisso, trabalhar em cima do dado. Onde antes a gente trabalhava em cima de processos, hoje a gente trabalha em cima do dado. Então a gente consegue aplicar políticas em cima de cada documento para que cada pessoa ou só aquele grupo de pessoas tenha o acesso devido àquele momento. Perfeito. E dentro dessa dinâmica, uma coisa que me ocorre, assim, a gente falar aqui é que tudo está avançando de forma, assim, brutalmente rápida e organizada. E as pessoas estão, né, às vezes parece que estão caçando, né, a inovação para se sentem até desconfortáveis, né, no sentido de não conseguirem tapar e passo com o que está acontecendo. Como a gente tem ajudado os clientes a permanentemente se capacitarem e lidarem com essas novidades? Sim. A gente sempre trabalha em cima de workshops, né? Faz imersões a esses clientes, proporcionando para eles as regras, como se manter seguro, como levar o seu negócio adiante. Então isso é muito rico para que os profissionais das suas bases, dos seus interiores, tenham essa alavanca proporcionando a segurança para o que eles necessitam. E aí isso não é mais um stack apenas, né? Não é mais um monte de produtos soltos, né? Ou um pacote. Agora é um stack de produtividade e, como tal, ele precisa de toda uma sofisticação, uma arquitetura de suporte. E aí nós desenvolvemos produtos como o SaaScare, a lógica de governança, SaaS Premium, que são soluções que ajudam os clientes do ambiente corporativo a lidar com isso. O que isso gera de valor para os clientes e por que isso é tão importante na realidade que se vive hoje? Principalmente segurança. O cliente do outro lado, ele entende que tem um profissional apto a realizar aquelas tarefas que muitas vezes com essa exponencial, né, de inovação que tem no mercado, é difícil manter o profissional de dentro de casa sempre a par da última informação. Então, ele entende que tem uma equipe por trás capaz de proporcionar a ele segurança e uma aplicação correta, trazendo o benefício daquela ferramenta que é paga, né, de uma maneira que ele fique produtivo. E isso gera muito valor na prática porque o cara aproveita tudo que está comprando, né? O que em geral, às vezes as pessoas, né, compram muitos recursos e não conseguem utilizar e linkam. Tem uma outra coisa aqui bacana também que é a parte de integração, né? Conectar ferramentas de produtividade com outros sistemas da empresa ou sistemas legados, ERPs e assim vai. Também tem muita coisa bacana acontecendo nesse sentido, né? Sim, a gente consegue ligar todos esses pontos através de contratos na linhas de SaaS, outros contratos na linhas de suporte à infra do cliente. Então, todos esses módulos de contratos, quando anexados de uma maneira que façam sentido para o negócio do cliente, trazem a ele a segurança e trazem a ele o benefício, que na verdade é o que a gente quer no final do dia. A gente quer entender aquilo que a gente está pagando, trazendo o valor necessário para o negócio. E isso não importa, né, se o cara está na empresa, se está numa filial, ou se ele está remoto no hotel, ou até mesmo na beira da praia. Os mecanismos funcionam não obstante de onde ele esteja, certo? Sim, porque hoje a preocupação é em cima do objeto. A gente entende se aquela pessoa é de fato quem é, se ela tem esse acesso predefinido.
a gente dá para ela o acesso ao arquivo que ela tem, que está previsto para que ela utilize dessa forma. Então, elimina o que está na volta, independente de onde ele esteja, o que ele acesse ou como ele acessa, se ele for credenciado e apto para aquilo ali, ele vai ter acesso necessário. O jogo vai estar sendo garantido, não obstante como é que está acontecendo. E isso tudo, no final do dia, está na nossa nuvem, né? Está dentro de um contexto que é administrado, gerenciado e organizado pelo contexto de tecnologias que a gente está provendo. Então, a coisa é mais segura do que o normal, né? Não depende de ambientes físicos ou de contextos e, no final das contas, é a banda de internet do cliente para chegar que vai acabar determinando a realidade de performance em termos de acesso, certo? Exatamente. O cliente tem que se preocupar com o básico, a conexão dele com a internet e o equipamento puro e simples dele. Por trás disso, tem toda a nossa equipe de Live Cloud que está proporcionando que os dados estejam no lugar correto e que estejam à disposição para ele acessar. Algum ponto mais que tu acha que vale a pena cobrir aqui, Daniel? Alguma coisa que a gente não tocou e que possa fazer diferença lá na realidade do dia a dia dos nossos clientes que estão nesse momento nos ouvindo e vendo? Eu acho que tudo que a gente possa pensar como produtivo é um diferencial para a empresa. Empresas que crescem hoje em dia estão diretamente ligadas a isso, a produtividade, a automação e a inteligência. Então, no momento que a empresa olha para esses 3 pontos, ela vai crescer com certeza e o benefício vai ser trazido de volta. Então tá na ponta da tecnologia, tá fazendo diferença para todo mundo. Não tem essa coisa de que tecnologia o investimento não se justifica ou coisa que várias coisas estão fazendo sentido do endpoint até o core da tecnologia. Com certeza. As empresas que hoje estão aplicando em tecnologia, em inteligência artificial, elas vão estar à frente. Daqui a um ano, isso vai ser um exponencial muito grande. Quem deixar para começar isso daqui a 6 meses, um ano, vai estar brutalmente para trás. Então, nós falamos hoje com o Daniel, falando sobre produtividade, colaboração e todo o contexto de Modern Workplace na realidade de negócios do dia a dia corporativo. Vamos juntos!